Mais um GoBrax Academy, Leandro, e hoje com uma pessoa muito especial na minha vida, um amigo querido de muitos anos. Prepare-se. Estou curioso. Vamos lá. Quero apresentar aqui meu amigo querido Gustavo Coelho, amigo de longa data, que trabalhamos juntos em algumas empresas na vida, e hoje o Gustavo sócio fundador de uma consultoria de vendas que, enfim, ele vai contar um pouco da história dele aqui, um pouco da jornada da Fazer Consultoria, né? Gustavo, seja bem-vindo ao GoBrax Academy. Obrigado, Anne. Obrigado, Leandro. Seja bem-vindo. É um prazer estar aqui, né? GoBrax é uma empresa que a gente conhece há bastante tempo também. É legal estar nesse desenho, esse produto que vocês entregaram, e vai ser um prazer conversar com vocês esse tempo aí. Perfeito, perfeito. Então já vamos colocar ele na fogueira já? O que tu acha? Tá arriscado a gente ficar na fogueira. Não, tranquilo, vamos lá. Gustavo, seja bem-vindo. Obrigado. Tá? Anotei aqui algumas perguntas para que a gente possa debater e conversar um pouquinho. E eu quero entender como é que foi a tua jornada profissional nos últimos 25 anos e o que essas experiências, como essas experiências fizeram moldar o teu perfil comercial. Legal, essa pergunta é boa porque, na verdade, ela me faz lembrar de verdade da minha vida, né, Leandro? Então, eu nasci num ambiente de vendas, né? Minha casa é uma cultura de vendas, né? Meu pai, meu avô, sempre uma cultura de vendas. E uma cabeça de vendas, muito mais que cultura de vendas. A gente vai falar de cultura de vendas daqui a pouco, então é bom separar o que é cabeça de vendas de cultura de vendas. E eu sou formado em Direito, e um tempo na minha vida eu resolvi começar a procurar estágio e passei logo por uma grande companhia de petróleo, né? E fui trabalhar nessa empresa na área no jurídico, dentro do departamento comercial. Né? Então, fazia toda a intermediação de relação com posto de gasolina, contrato de locação, contrato de tanque, mútuo, todo o arcabouço que gira em torno de um posto de gasolina, né? e de loja de conveniência também. E, em um determinado momento, uma pessoa que eu conheci, que depois fez parte também bastante da minha vida, né? Me disse, poxa, mas você quer continuar seguindo como advogado da companhia, por que você não tenta a área de vendas, assim, né? Eu era estagiário ainda, em processo de efetivação, e aquele negócio mexeu um pouco comigo naquele momento, Leandro, um pouco diferente do que é hoje, né? Leandro e Duane conhece bem minha história, a gente está realmente juntos há muito tempo, em muitas jornadas, né? Amigo querido, né? Naquele momento me instalou uma coisa de que esse processo de vendas ele era um pouco diferente do que eu tinha vivido, que eu vinha vivendo, né? Que o vendedor era um cara bom de conversa, que o vendedor, quem vende uma coisa, vende qualquer coisa. E eu decidi me aprofundar nesse negócio e pensar uma forma de fazer esse negócio ser diferente, né? E aí comecei uma carreira em vendas nessa empresa, né? Por lá fiquei por quase 7 anos, tive experiências interessantíssimas de gestão, de aprendizado, mas sempre trabalhando em vendas, sempre tocando vendas, né? Logo na sequência, depois de quase 7 anos lá, veio uma oportunidade também de uma operação de varejo, né? Uma operação de cinema, onde conheci o Duane, né? Uma unidade de cinema onde tinha lá uma operação de franquia, operação de venda de ticket, venda de pipoca, venda de refrigerante acoplado a pipoca e doce, tudo aquilo que a gente vive no ambiente do cinema, né? Fiquei por um tempo também lá. E lá era um misto de operações e vendas, né? E logo na sequência, né, eu tive a oportunidade de aí, né, de fato, viver só fazendo vendas, né? Tive durante 3 anos numa grande locadora de veículos aqui do Brasil, né? Fiquei por um bom tempo lá. Depois eu vim para uma empresa de automação comercial, fiquei por 5 anos lá, função de vendas. Naquele primeiro momento assumi uma primeira direção, cuidando de serviço e pós-vendas, né? E os meus últimos 7 anos, a gente vai falar depois, eu fui para uma empresa de rastreamento de veículos aqui no Brasil, chamada Sascar. A gente vai poder falar desse case, que é um case importante, muito conhecido no mercado de transporte. E naquele momento eu já tinha pensado em dar uma parada, montar uma consultoria de vendas, e o cara que era o meu gestor, o cara que era o meu chefe, me deu uma força para eu fazer esse negócio. Vai lá, você vai ser feliz como consultor, você vai ver como é que é bom. E aí, com 2 meses de consultoria, eu começando a organizar a minha vida com consultoria, ele me liga e fala, putz, cara, estou assumindo como CEO de uma companhia, queria que você viesse aqui e se você gostar, eu tenho uma vaga para você aqui para ser o nosso diretor comercial. Eu falei, você tá maluco, cara? Você me disse que porque eu ia ser feliz como empreendedor e tal. Não, então tá bom, você não vem? Não vem, então tá bom. Aí no dia seguinte ele me ligou de novo, já tinha sido meu chefe 4 vezes na vida, né? O Alexandre. E aí ele me disse,
vem aqui então e vem fazer um trabalho de consultoria aqui para mim. Quando cheguei lá na consultoria, ele falou, cara, que consultoria que é, bicho? Vamos fazer essa rodada, vai ser legal e tal. E aí, fiquei na companhia por 6 anos e meio, né? Foi uma história super de sucesso. E assim, o que eu posso dizer para você nesses 30 anos, né? 25 quase como líder e 30 em vendas no total, o que eu posso dizer para você é o seguinte, cara, o que eu mais aprendi, como você colocou, é que eu, de fato, tratei esse negócio de uma forma muito diferente, né? Quando eu entendi que poderia me faltar gasolina e combustível no meu tanque, eu fui começar a estudar dado, eu fui começar a estudar informação, né? Meus gestores, meus pares, sempre dizendo, cara, você vai melhorar muito se você fizer isso. E aí eu fui estudar, tive vontade de ir para fora do Brasil, né? Fui olhar vendas com detalhe, com teoria, aliei teoria prática. E aí, por trás disso tudo, cara, tem uma paixão louca por fazer esse negócio, que é um negócio que eu adoro fazer e que eu faço com prazer. Eu faço com prazer executando, eu faço com prazer desenvolvendo pessoas, eu faço com prazer treinando pessoas, eu faço com prazer ajudando com um pouco de consultoria, com aconselhamento. Então, vendas é um negócio que está no meu sangue, na minha vida, e eu só sei fazer isso e filho bonito. Eu não sei fazer nada mais na vida que não seja vender e fazer filho bonito. Legal, Gustavo. Até filho e filha, né? Para não ser injusto com a minha filha. E eu sempre comento assim, né, Duane? Quando você é pequeno, você fala, cara, eu quero ser bombeiro, eu quero ser médico, eu quero ser advogado. Cara, você já viu uma criança falar assim, cara, eu quero ser vendedor? Você sabe que isso me machuca muito, né? Porque a questão do sucesso é relativizada, né? O que é sucesso para um, para outros, mas a minha carreira é toda em vendas e, cara, eu acertei muito na mosca quando eu decidi por vendas. Muitos presidentes, gestores de companhia passaram e têm que passar por vendas. E tem que acabar com aquele ditado antigo de que, já que você não deu certo em nada, vai ser vendedor. Exatamente. Cara, vendedor é uma posição tão nobre. Assim, eu digo para todo mundo, né, Leandro? A gente só está aqui por causa da venda, porque alguém vendeu esse espaço para gente. Né? Perfeito. E a gente só está aqui, e a gente está aqui nesse local porque tem alguém pagando essa luz, alguém pagando esse microfone, né? E se tem alguém pagando esse microfone, alguém vendeu esse microfone. Então, assim, o dia que as companhias entenderem que todas as empresas são de vendas, todas as empresas... Você sabe que eu faço bastante palestra, né? E eu começo as minhas palestras perguntando isso. A sua empresa é uma empresa de quê? O cara fala, eu sou uma empresa de venda de insumos. Perdão, eu sou uma empresa de insumos, eu sou uma empresa de serviço. Tá bom, mas e ninguém vende nada. Ninguém vende nada, né? Então, essa provocação, eu sublimo essas frases de que quem vende uma coisa vende qualquer coisa, vendedor, são todos iguais, quem não deu... Cara, vendas é uma profissão super nobre e força, de fato, motriz de todas as empresas. Eu acho que a venda, ela trabalha muito com a nossa emoção. Quem realmente trabalha com vendas é porque gosta. Eu acho que você está solucionando um problema, uma dificuldade que o outro tem. Então, não é só vender, é ajudar a curar uma dor que o cara tem. Né? Eu penso dessa forma. Né? Gustavo, eu queria ir mais longe. Tem essa decisão, né, de ter escolhido por um caminho de vendas, de ter falado do teu pai, do teu avô, que de certa forma tinham isso na profissão deles. Né? Onde é que você acha que conectou vendas para você? Como é que aquilo realmente você falou, é disso que eu quero fazer a minha vida, nesse caminho que eu quero trilhar? Duane, você sabe que talvez eu seja muito romântico na minha resposta, né? Mas quando eu entendi o que era vender, eu não era um cara que, quando era pequeno, levava brigadeiro para o colégio para ganhar um dinheirinho, né? Eu não era um cara que vendia roupa usada, não era da minha essência, eu não imaginava. Mas eu acho que a hora que eu entendi que esse negócio era o centro das organizações e que esse negócio era importante demais e que a gente poderia ser, né, a gente, quanto indivíduo, como qualquer um indivíduo, poderia ser um propulsor dessa máquina, eu acho que aquele negócio deu um clique em mim, assim, tal como você, quando é um jovem, passa na frente de um lugar e fala, putz, eu quero fazer essa profissão aqui. Então, eu acho que eu escolhi aquele negócio porque ele, de fato, mexeu comigo, né? E aí, voltando um pouco do ponto do Leandro, aí tem um casamento, Leandro, de emoção e razão. Porque a hora que você começa a entender que esse negócio tem um cunho de emoção muito forte e que você começa a levar razão, informação, ciência e dado para a mesa, cara, você se complementa muito enquanto profissional de vendas. Então, eu acho que foi entendendo tudo isso. E hoje, eu entendo que eu vendo principalmente o meu avô, que era aquela minha referência, né, de primeiro contato com vendas, como as coisas mudaram, né, e como eu sou feliz de ter participado dessa mudança.
né? Eu via o pedido feito com papel carbono, né? Eu via o bloco de pedido, né? Onde não tinha conceito de venda relacionada, onde não tinha conceito de venda programada, onde você não tinha conceito de saber se o ciclo era longo ou curto, né? De forma estudada. Então, Doni, eu acho que esse bichinho que em algum momento bateu na minha porta, falou, cara, olha esse negócio. E eu criei tanta afinidade, tanta identidade, assim, eu tenho uma dificuldade, as pessoas até me desvincularem um pouco da minha leitura como sendo um cara de vendas, né? Porque é tão latente em mim esse negócio. Não tem uma separação entre a pessoa e o vendedor. É difícil, né? Eu sou apaixonado por vendas e amo o que eu faço, então a minha decisão da consultoria é de fato de propagar isso, né? A gente tem uma história longa também, e eu acho que foi isso. Acho que despertou em algum momento e eu fui me aprimorando e me aprofundando e aprendendo, entendendo. E tem uma coisa muito legal em vendas, né? O resultado vem. Aí quando o resultado vem, você fala, pô, tô fazendo, tá dando certo, né? E aí você vai tijolinho a tijolinho, vai construindo, uma hora se perde, e perder faz parte do processo. Né? Uma hora você erra e errar faz parte do processo. Mas tem uma questão, acho que, de emoção, instrução, desenvolvimento e resultado. Eu acho que se eu pudesse dizer, o caminho é esse mesmo. Entendeu? Gustavo, como uma pessoa que conhece sua jornada, tem muitas passagens de sucesso, movimentos que você fez na tua carreira que ajudaram a você a alçar novas posições dentro das empresas e se tornar um executivo, um C-level na área de vendas. E tem 2 projetos que eu queria ouvir um pouco como é a tua visão sobre essa jornada, né? A contribuição que você teve para o sucesso desses 2 negócios. Um deles é a Bematec, que era uma empresa que teve um crescimento muito grande num espaço curto de tempo. Depois eu queria muito que você falasse sobre a Sascar, porque aqui o nosso público é um público de gestores de frota, de proprietários de frota. E tenho certeza que todo mundo vai se conectar um pouco com essa realidade. Legal, 2 projetos bacanas, né, que eu participei e a gente teve juntos neles 2. Assim, o primeiro ponto importante é o seguinte, esses projetos, eles são projetos resultantes de uma história. Né? Eu tenho o maior orgulho do mundo. Eu fiz todas as posições da carreira de vendas. Todas, de vendedor interno, a vendedor externo, a coordenador de vendas, a gerente de vendas, a diretor de vendas. Eu fiz toda a carreira de vendas como executivo que era possível. Né? E aí, Doni, essas são 2 histórias de sucesso em momentos diferentes e em situações diferentes, mas com uma coisa muito comum. Gente, time. Cara, a construção do entendimento do que você pode fazer com o método e com o processo, com as pessoas certas, não necessariamente nessa ordem, porque às vezes as pessoas vêm antes até do método, né? Até você desenhar o método, depois você ter ele pronto, as pessoas executam, né? Mas acho que esse é um combinado importante. Então, separando esses 2 temas, Bematec é uma empresa nacional, empresa de dono, né? Que vive um momento de profissionalização e que naquele momento eu tive a oportunidade de cuidar da operação do Rio, da operação de São Paulo e depois ser diretor de serviços pós-vendas na empresa, né? E eu me lembro que no dia que eu fui promovido a essa posição de diretor, o presidente da companhia falou, a gente quer alguém em pós-vendas que conheça uma coisa, vendas. Porque você só pode ajudar no pós-vendas, ou melhor, você ajudaria melhor no pós-vendas se você conhecesse como é que o processo de vendas funciona. Porque você sentiu esse negócio lá na ponta. Né? Então foram 5 anos de construção de time, 5 anos de... Tem uma coisa que eu não abro mão, você me conhece bem, credibilidade. Sabe, cara? Assim, é porta aberta, é olho no olho, é verdade, pode, não pode, não pode. Perder faz parte, né? Eu prefiro muito mais perder tentando do que nem tentar, né? Então, a Bematec foi essa história, né? A gente fez um avanço importante no varejo brasileiro. A gente fez, na verdade, o nosso grande produto eram as impressoras fiscais, aquelas que tem no shopping, que sai a maquininha, né? E produtos para automação comercial como um todo. Então, muito trabalho, muita gente, muito foco, e aí você me conhece, muito campo. Viagem, visita, cliente, ouvindo, traz para dentro de casa e funciona. E aí vem o segundo case, que é a Sascar, que é um case muito interessante. Eu deixei a Sascar para montar a consultoria, vão fazer agora em 2025, 10 anos. E parece que foi ontem, inclusive em mercado, porque muita gente acabou ficando com esse recall do meu nome atrelado a Sascar, e foi uma história
interessante, a gente teve, né, várias citações, tem livros onde citam o case da Sascar, livros não, mas tem um livro que cita o case da Sascar, então a gente tem uma vivência, foi uma experiência muito interessante. Mas aí, Duane, tem uma coisa muito bacana. Aí foi um momento de consolidação. Tudo aquilo que eu tinha feito, eu repliquei de maneira consolidada. Eu já era um executivo mais preparado, eu já era executivo mais processualizado e mais metodológico, né? Eu já tinha muita vivência de pessoas, né? Outro dia eu fiz uma conta com 2 pessoas que trabalham comigo hoje, por mim já passaram direto e indiretamente 1.800 vendedores na minha carreira, né? Então tem muita vivência, tem muito trato, eu já promovi errado, já recuperei pessoas que eu tinha cometido, né, um movimento que não era o melhor, e trouxe, recuperamos e construímos história. Então foi um movimento de consolidação. E falando para esse público em especial, um movimento de fazer diferente no mercado de transportes, que eu acho que é uma oportunidade que o mercado de transportes ainda tem. Né? Essa história de mercado de transportes é uma história que começou muito com empresas familiares, onde o relacionamento era a principal força, né? E onde você vendia na tua geografia ou nas pessoas que você conhecia lá no primeiro momento, simplificando muito esse negócio. Ao longo do tempo, aconteceu um movimento em vendas que não necessariamente aconteceu em todos os segmentos. Que o Leandro falou no começo. O entendimento da necessidade, a apresentação da solução, né? A sensação de que você está resolvendo o problema para que o fechamento seja uma força menor. O esforço de fechar ele é menor, né? O transporte não é uma venda de impulso, que é uma batata frita que você bota o transporte é uma venda consultiva, de ciclo. Claro, ou às vezes um frete emergencial, às vezes um frete fracionado, alguma coisa, você tem um espaço menor. Mas contratos, né, operações de mais refino, né, requerem uma equipe de vendas preparada, uma equipe de vendas entendendo o negócio, uma equipe de vendas entendendo quem decide no processo de vendas. Eu me lembro muito da Sascar, Leandro, eu falava para o meu time, quando você entrar numa transportadora, a gente vendia rastreamento de veículos, né, como a Sascar vende até hoje, e assim segue. Eu falei, independente de você falar com o cara que compra o rastreador, vai no cara que compra caminhão, se aproxima dele. Porque na hora que ele receber do chefe dele, do financeiro, uma liberação de um Finame, ou uma liberação de um dinheiro, ou uma instrução qualquer para comprar caminhão, e ele te falar, você já tem a oportunidade na mão de chegar no comprador e falar, olha, soube que vocês vão comprar 10 caminhões, e cara, como é que está aí de cotação para rastreador? Né? Então, a gente fez 3 movimentos que eu entendo serem muito relevantes. Primeiro, time na rua, com gestão. A gente tinha 5.670 visitas de campo monitoradas do time. Aonde estão? Qual foi o objetivo da visita? Se é uma visita de abertura, uma visita de relacionamento, visita de fechamento. Se na visita de fechamento teve interlocução certa com a pessoa do lado de cá, com a pessoa do lado de lá, comprador, e do lado de cá, vendedor. Em que momento que acionou o gerente, o coordenador, o corpo técnico, acionou a mim enquanto diretor, ou acionou até o CEO da companhia, algumas vezes, pela magnitude do negócio, pela importância, às vezes até política, né? Um negócio grande não necessariamente é um negócio que tem mais volume. Né? Às vezes tem uma representatividade geográfica importante. Então, essa questão da metodologia. Segundo, uma questão de dividir com o time essa tarefa de fazer a companhia crescer. De vibrar, de estar na rua, de entender quando está ruim, né? De pegar chuva, de estourar pneu na estrada, de vivenciar o que a equipe viveu. Né? Então, eu acho que o casamento de um método, o casamento de uma equipe correta e o casamento de uma gestão que tinha, de fato, o desejo de fazer o negócio crescer e prosperar, porque isso é muito importante. Não adianta, às vezes, eu ser um ótimo gestor comercial e o meu pardo financeiro não trazer isso. Não adianta eu e o financeiro e gente e tecnologia estarmos integrados, e o CEO da companhia não comprar essa bronca. Então, foi um casamento de criar uma máquina de vendas patrocinada pela gestão do negócio, com um método e processo estabelecido, fazendo diferente, tendo as melhores pessoas no time. Então, assim, eu acho que esse talvez seja o grande segredo do sucesso, e essa talvez seja a provocação para esse público, né?
O segmento de transportes ele é importante, obviamente, dos modais do Brasil, o mais representativo, né? As empresas que estão comprando estão cada vez mais preparadas tecnologicamente, financeiramente, operacionalmente. Então, cada vez mais, quem vende tem que estar preparado para uma venda consultiva. Qual foi a diferença dessas caras? Eu acho que a gente partiu na frente. Falar disso que a gente está falando hoje, há 12, 15 anos atrás, talvez parecesse uma... Utopia. Talvez mais do que uma... Talvez nem tanto uma utopia, mas era uma ruptura mesmo ao modelo anteriormente estabelecido. Né? Então, acho que a gente, nessa conjunção de gestão, pessoas e um método muito forte, a gente fez um movimento bastante diferente. E o que eu vejo com o passar dos anos, que antigamente as empresas, elas se vendiam. Ou seja, eu não tinha um time comercial, eu tinha uma marca. Não é verdade? Então eu achava que aquela minha marca era forte e ela ia se vender no mercado. Eu não precisava um time comercial para alavancar o resultado. Então aí é onde que você entrou, fez um papel que eu acredito que era dessa formato no passado, com a tua gestão foi ampliando. E hoje, eu venho do transporte também. E eu vejo hoje que a gente tem que ter esse alinhamento realmente que você falou, por exemplo, entre o cara que faz a venda de frete e a operação. Eu não posso vender mais do que a operação atende. Né? Eu tenho que ter um resultado, então tem que ter um time tem que andar bem junto, principalmente no transporte. Chega final do ano, eu vou vender mais do que a minha operação atende, eu vou perder o cliente depois. Então, hoje eu vejo que no transporte, cada vez mais, isso está melhorando. Falo na parte de frete, venda de frete, negociação. Que no passado não era assim. Ano passado eu tinha uma marca que ela é top no mercado, todo mundo vê na estrada, eu não preciso de comercial. Você comprado. Exatamente. Então você vai chegar para mim e vai dizer, cara, eu quero teu frete, porque a tua empresa é boa. Hoje não, hoje a gente tem um consultor que vai lá, entende o que a empresa precisa, qual que é o modal que ela precisa, qual que é o prazo que ela precisa e o preço que ela precisa. E faz essa consultoria para eles, né? Léo, durante esses 6 anos e meio de Sascar, eu tive 2 CEOs. Na verdade, 3. Um período curto e outros 2 mais, de maior tempo. Quando eu assumi a companhia, lá em 2009, o presidente me disse, muito interessante seu comentário, cara, eu quero o cliente tal, a gente tem que buscar esse cara. Eu falei, mas peraí, olha só, a gente está começando o trabalho agora. A gente é um player conhecido, mas não é absolutamente conhecido. A gente tinha marcas de referência no mercado, Autotrac, Omnilink, Onixat, que eram pessoas no transporte de cargas, eram atores já muito consolidados nesse mercado. Essas caras estavam ali, né, numa posição ainda de ascensão. E aí eu pactuei com o meu gestor a seguinte estratégia. Pelo que eu pesquisei no mercado, todo mundo vai nesses caras grandes. Vamos fazer um movimento ao contrário? Vamos começar a ser referência para o pequeno e para o médio, porque a hora que o pequeno crescer, ele vira médio, ele vai estar com a gente. Exato. A hora que o médio crescer, ele vira grande, ele vai lembrar. E aí vai chegar um momento que naturalmente isso vai acontecer. E aí, Leandro, eu não saberia te dizer se eu estava certo naquele momento. Mas 3, 4 anos depois que eu percebi que a estratégia alinhada com a direção da companhia era correta. Porque vários movimentos aconteceram. O Brasil viveu, no período de 2009 até 2015, né, que é o tempo que eu tive lá, um crescimento, né, uma segunda onda de crescimento relevante de mercado, né, crédito, compra de caminhão facilitada, etc. e tal. Então, assim, eu acho que essa questão foi muito, muito boa a sua pergunta, do ponto de vista de levantar essa discussão aqui. Essa questão de ser comprado ou ter que vender, eu acho que até que você não seja comprado no primeiro momento, para que você seja comprado um dia, você tem que vender. Você tem que botar o bloco na rua. Eu lembro de ter ouvido algumas frases de concorrentes dizendo o seguinte: a gente chegava numa transportadora, via o carro da Sascar lá, a gente nem entrava. Aliás, onde é que você tem tanta gente assim que vocês estão na rua o tempo todo? Né? Então, assim, essa movimentação de mercado, esse entender que você tem que muito mais fazer do que esperar que alguém faça por você, essa conscientização do time de entender que tem um propósito único para todos, não é para mim, nem para o presidente da companhia, nem para o acionista, para todo mundo. E eu sempre digo, isso tudo com celebração, com reconhecimento, com meritocracia, né? Porque
a empresa é feita de pessoas. Eu também era uma das pessoas do time, né? Do presidente ao conselheiro, ao presidente do conselho, ao vendedor, à moça da recepção, ao cara da venda interna, ao cara do financeiro, né? Eu acho que isso é uma questão importante porque vira cultura do negócio. E aí, quando a cultura de vendas pega, cara, o financeiro trabalha com você, né? E para você. Operações trabalha com você e para você. Logística trabalha com você e para você. Compras de equipamento trabalha com você e para você. Então, eu acho que esse conceito da máquina... Aí você pode dizer, mas que utopia, né? Falar isso. Cara, eu fiz 2 vezes, né? Liderando e sendo liderado, vi acontecer algumas outras vezes. É óbvio que é possível, é óbvio que dá. Há de se ter disciplina, né? E pragmatismo na execução. Então, eu acho que essa seria a resposta da diferença do ser vendido para ser comprado, para ser vendido e depois ser comprado novamente. Eu acho que tem um ciclo aí na mesa. Gustavo, você fala muito sobre a questão da cultura de vendas. E eu queria que você falasse um pouco sobre o que é uma empresa com cultura de vendas, na sua percepção, nessa história que você construiu, e o que é uma empresa que não tem cultura de vendas. Eu vou começar contando para você uma história de um cliente nosso, né, da consultoria. A nossa consultoria, enfim, está no mercado há quase 10 anos e a gente já tem mais de 100 projetos feitos. E um dos projetos eu estava no interior do Brasil e o presidente falou, não, aqui a gente tem uma cultura de vendas excepcional, todo mundo aqui é pró-negócio, né? Falei, tá ótimo, então. Aí fui visitar uma fábrica. E aí o coordenador financeiro daquela operação fica na fábrica. E eu fui para a pessoa que fazia a coordenação financeira e perguntei, tudo bem, quanto tempo você trabalha aqui? Muitos anos, mais de 15 anos. Que legal. E você cuida do quê? Eu faço coordenação financeira aqui, mas qual é o descritivo da sua função? O que você faz? Né? Talvez eu tenha sido refinado, né? Não perguntei qual o descritivo, mas quais são as suas atividades aqui? Não, eu dou crédito quando precisa, eu protesto, retiro o protesto, etc. e tal. E eu perguntei para essa pessoa, né? E quantas vezes, nesses mais de 10 anos que você trabalha aqui, você esteve no campo, né, com a equipe comercial visitando o cliente? Boa pergunta, nunca fui. Eu falei, tá ótimo, continua. Quando acabou a conversa com essa pessoa, liguei para o CEO da companhia e falei, olha, deixa eu te falar uma coisa. Esta frase mostra que você não tem uma cultura de vendas estabelecida na organização. Se você tem, a gente pode te ajudar a difundir. Mas a cultura de vendas é uma questão de propósito organizacional. Então, respondendo a sua pergunta, o que é uma empresa que tem cultura de vendas? Né? A gente diz sempre, né, Duane, na consultoria a gente defende muito essa tese de que é aquela empresa que quem não trabalha em vendas, trabalha para vendas. E quem trabalha em vendas faz uma coisa só, vende. Se as pessoas tivessem essa cabeça desse encadeamento, sem perder tempo com disse-me-disse, com vai para cá, se trabalhassem, ou seja, entender que todas as áreas de suporte têm a sua importância em nível igual à venda, mas o que vai fazer o negócio acontecer é alguém que vende, e com políticas, com clareza, com trocas, né? Essa é uma empresa sem cultura de vendas. E eu diria a você, Doni, que a gente tem um nível de assertividade muito grande nos nossos clientes, né? Na maioria dos nossos clientes, ou na esmagadora maioria, quando a gente consegue implementar essa questão. E o que é uma empresa que não tem cultura de vendas? Né? Uma empresa onde uma área deteriora a equipe de vendas, uma empresa onde acha um... A gente fala brincando, né? Mas o Brasil tem centenas de milhares de empresas. Tem empresa que parece que é figurado. Leandro, eu tô em empresa todo dia, né? Da minha vida nos últimos 10 anos, né? Ou quase todo dia, mas a maioria deles. Tem empresa que acha, sabe, aquela história assim, vou vender, meu Deus, eu vou ter que emitir nota, eu vou ter pro cara... E para entregar, nossa, para entregar vai ser... Então, assim, a gente entende que a cultura de vendas tem que ser permeada pela organização. E tem uma coisa que a área de vendas tem o dever de fazer. Fazer com que os outros se sintam parte do processo de vendas. Celebrar, dividir, não ser o dono do mérito sozinho. Cara, eu fiz esse negócio porque eu consegui uma condição com o financeiro, né? E depois que o financeiro aprovou, cara, a logística foi aqui. E depois que a logística foi aqui, pô, o meu pessoal a venda foi entregue, depois o meu pessoal de pós-vendas foi lá e ligou. Então, isso é
é uma daquelas coisas que me fascinam, né? Se você dissesse para mim, o que mexe com você hoje quando eu vejo essa máquina acontecer? Porque isso é verdade absoluta, porque é muito diferente uma empresa que tem a cultura de vendas para que não tem a cultura de vendas, né? E não tem uma ciência de foguete em implementar uma cultura de vendas. Tem um desejo, uma liderança engajada em fazer isso acontecer e pessoas dispostas a se entenderem parte da máquina de vendas, que é uma organização de qualquer tamanho que ela tenha, né? Gustavo, eu queria que você falasse agora da Fazer Consultoria. Como é que foi essa experiência? Como é que a empresa entrega resultados em consultoria? O que ela faz? Então, Doni, a Fazer Consultoria, ela nasce no momento que eu deixo o mundo corporativo, né? Eu sempre tive a ambição de trabalhar com treinamento, né? E trabalhar fazendo um pouco de palestra e fazendo algumas ações orientadas a empresas falando de cultura de vendas. Você participou dessa criação, né? dessa ideia. Logo depois ficamos juntos por um bom tempo na Fazer também. Foi a primeira vez que me tornei empreendedor. Foi quando eu virei teu sócio. Boa, foi bom. Foi uma passagem ótima e, além de tudo, a gente, além de ter feito muita coisa bacana, e já tendo sido bastante amigo até aquele momento, ficou ainda mais próximo, né? Mas eu acreditava em treinamento, como acredito, de uma forma um pouco diferente da robotização do treinamento. Técnica de vendas. Não cruze o braço, não levante, não sei o quê. Técnica de vendas. Olha, pergunte se o cara fez, não sei o quê. Se ele não se... Eu não acreditava muito nesse modelo. Eu sempre gostei muito do treinamento on the job, o treinamento na prática, e sempre gostei da questão do diagnóstico. Deixa eu entender onde é que está teu problema para poder customizar um treinamento para você. E ali eu comecei a enxergar a oportunidade de... Bom, já que eu estou diagnosticando onde é que está a dor do treinamento, e já que eu tenho uma vivência em vendas, né, deixa eu entender aqui como é que eu posso atuar mais nessa cadeia da companhia. E aí, ao criarmos a Fazer Consultoria, né, foi uma criação de nome, do meu nome, a Fazer tem uma coisa engraçada, né, a gente queria pegar muito a questão da execução da venda. Certo. E a Fazer se escreve com a letra Z de zebra dobrada, né? F-A-Z-Z-E-R. Porque a gente queria dar uma marca de que a gente faz, né? Algo diferente. Fato, né? E eu, como executivo, já tinha contratado consultorias na minha vida e eu via todo mundo chegar até a hora do book. Mas depois do book, tá bom. E o cara perguntava, como é que eu faço isso aqui? Né? Aí eu perguntava como executivo, como é que eu faço isso aqui? O cara, não, agora tem que... Vocês se organizam aí e tudo mais. Eu acho que isso até mudou ao longo do tempo. Mas na época que eu comprava consultoria, eu via isso. E a Fazer tinha essa característica. O cara não ia fazer essa pergunta porque ele não ia ficar sem resposta. Não, a gente vai fazer com você, a gente vai entrar na execução, né? E tudo mais. Então, a gente criou uma consultoria sobre 4 pilares. O pilar de estratégia de vendas, o pilar de gente para vendas, o pilar de inteligência de mercado e o pilar de execução do processo comercial. E aqui, Duane e Leandro, a gente entra com profundidade nesses 4 temas. Discutir estratégia da empresa, discutir canal da empresa, né? Discutir como é que ela está fazendo a ida ao mercado dela, né? Discutir se a oferta dela está correta ou não, olhando bem a estratégia de vendas dela. Né? A gente olha a inteligência de mercado, já que você tem que ir a um lugar, aonde você vai? Pega o dado, como é que está aquele lugar que você vai? Quem está lá? Como é que eu chego naquele cara? Quem que é o decisor? Localiza essa pessoa, informa. Né? Sempre à luz do que é juridicamente correto, sob o ponto de vista de dado, autorizado, tudo, né? A gente é muito pragmático nessa linha, né? Com as pessoas, né? A gente faz assessment, avaliação, trilha de carreira, modelo de remuneração da equipe comercial, né? E a gente cria um book, né? Que a gente chama o jeito tan de vender. Então, no caso aqui seria, a gente cria o jeito Gobrax de vender, né? Onde vira a máquina e a esteira de vendas do negócio. Desde o momento da captura da oportunidade até o momento do pós-venda, até o momento da nova venda que é feita. Então, a gente olha toda a jornada de venda. Acho que o nosso segredo é a especialização. Né? A gente não faz consultoria de nada mais que não seja vendas. Ah, Gustavo, você dirigiu uma empresa, você deve saber como é que é a logística. Não sei. Ah, Gustavo, mas o financeiro você não pode... Não posso. Nosso negócio é um negócio focado em vendas. Né? A gente tem agora, em 9 anos, 110 projetos entregues. E o que a gente faz, Luane, é o combinar de montar a máquina de vendas, implementando uma cultura de vendas, né?
e medindo o que a gente implementou e medindo o alicerce da cultura de vendas como resultado. A gente fica, em média, nas empresas, né, de 3 a 5 meses, dependendo da complexidade e da necessidade que o negócio tenha. E eu diria a vocês que, assim, o resultado hoje é muito bacana, né? A gente vive, basicamente, hoje de indicação de pessoas que foram nossos clientes, que nos recomendam, falam da gente, até porque o networking vai acabando, isso não é um negócio que você vende colocando palavra-chave, etc. e tal. A gente vive dessa indicação e desse reconhecimento. Temos casos de empresas que dobraram de tamanho. Isso é uma questão de cultura, então é uma questão de linha do tempo, não tem mágica. Né? Entrou hoje, amanhã você vai. Não. Tem casos de empresas que dobraram, triplicaram de tamanho, cresceram com 40%, 60%, 80%, etc. e tal. A gente tem, nesses 110, 1 ou 2 casos, acho que eu conto 1 ou 2 casos, que não tenham dado certo, mas que a direção da companhia decidiu por não implementar aquilo que a gente sugeriu naquele momento. Né? Um deles até voltou 4 anos depois e perguntou: agora está na hora de a gente voltar a falar. Né? E a gente, Duane, respondendo, complementando a resposta, a gente não tem especialização em segmento. A gente acredita tanto no método, no processo e no nosso conhecimento do ambiente de vendas que, assim, eu já trabalhei para empresa de... eu tenho muitas histórias, mas tem histórias que são incomuns. Né? Eu já trabalhei para empresa de sustentação de plataforma de petróleo. Né? Eu já trabalhei para empresa de sorvete. Né? Eu já trabalhei, e quando eu digo a fazer, a consultoria, toda a nossa equipe, né? Eu tenho a Thaís, minha sócia lá, e a gente tem uma equipe grande, muito bacana. Já trabalhei para empresa de sorvete, já trabalhei para empresa de transporte, né? Só não trabalhei para empresa de rastreamento, né? Por uma questão de nada mais do que... Eu tenho uma história nesse segmento, sou feliz com ela e gosto da história que foi construída. Né? Já trabalhando para máquina, já trabalhando para indústria, para implantação de ERP, né? Para transporte algumas vezes, para gerenciadoras de risco, transportadoras, né? Enfim, a gente acredita tanto no método e no processo que essa vivência que a gente teve, eu diria a você que nesses 110 projetos devem ter uns 75, 80 segmentos diferentes. Né? Ou 75, 80 negócios diferentes. Né? Perfeito, perfeito. Gustavo, eu vou te fazer agora uma última pergunta. Me resume em uma palavra vendas. Poxa, aí uma covardia, porque eu ia dizer paixão, né? Porque seria a minha resposta com paixão. Mas eu vou te falar, vendas, a palavra que define vendas, na minha opinião, é disciplina. Disciplina na preparação. Né? O Bernardinho sempre diz que a vontade de se preparar tem que ser maior do que a vontade de vencer. Né? Porque só vence quem está bem preparado. Né? Esse é um ponto. Então, disciplina, bicho. Disciplina. Sabe? Disciplina na execução, disciplina no ouvir. Né? A gente veio ao mundo, cara, com 2 ouvidos e uma boca. Vamos ouvir. Né? Vamos entender o cara. Disciplina em entender em que momento que você entra na negociação. Disciplina em entender como é que você consegue justificar uma negociação de uma maneira estruturada. Né? Disciplina na forma de dizer não. Né? Eu acho que... Eu não tenho, Leandro... Não vou dizer que eu não tenho quase nenhuma dúvida. Não tenho nenhuma dúvida. Eu acho que a palavra de vendas é disciplina. E essa é a maior transformação do vendedor do século XXI. Né? Esse cara disciplinado, pragmático, embasado, com número, com dado e com a energia e com a oratória e com a capacidade negocial que o vendedor, na maioria das vezes, ou tem ou desenvolve. Então, eu acho que disciplina é a palavra de ordem para o sucesso em vendas. E eu tive um gestor que ele sempre falava assim, cara, se você tem uma árvore para cortar, 5 horas para cortar uma árvore, passa 4 afiando o machado. Por quê? Você chega preparado. Se você não está preparado, ele chegava a dizer, cara, se você não está preparado, não vai para a reunião, porque você vai apanhar. Então, eu acho que a venda ela vem da preparação e do saber ouvir. Então, justamente quando você tem essa disciplina de, pô, eu estudei o Duane, eu sei o que a empresa dele faz, qual que é a dor dele, é muito mais fácil fazer essa venda para ele. Eu faço uma venda consultiva e não empurro algo para ele. Ô, Leandro, a gente tem um dos capítulos, né, uma das folhas do nosso book, né, que a gente acaba entregando antes de começar a execução, onde a gente ajuda, é o que a gente chama de plano de contas. Quando você vai numa conta, você tem que saber quem é o dono, quem é o decisor,
como é que o cara estava no passado, quanto ele comprou no passado, quanto ele comprou no retrasado, quanto ele está comprando esse ano, ele está crescendo, ele está caindo, qual é o potencial que ele tem. Eu estou com toda a rede estabelecida dentro desse cliente, eu estou com o meu máximo relacionamento possível para eu poder maximizar o que eu posso ganhar com esse cara, né? Então, assim, parece que é simples de fazer, mas além de muita gente não fazer, o simples, às vezes, resolve, cara, da melhor maneira possível, né? É você estudar, saber o que pergunta, né? Tá levando alguém da sua equipe, ajudar, tá aqui, ó, essa aqui é a ficha do cliente, cara, olha, né? Seja uma ficha em papel, seja uma ficha digital, né? Com todas as evoluções, as pessoas precisam se preparar e para isso tem que ter disciplina. Então, a gente, você não está nem fazendo esse esforço, mas eu não vou me convencer de que tem palavra que resuma melhor o profissional de vendas do que disciplina. Perfeito. Leandro, eu preciso pedir licença para aproveitar esse momento, que eu acho que é um momento importante para mim, muito importante, para falar do Gustavo, que é um amigo de mais de 20 anos, né? E não só um amigo de mais de 20 anos, é uma pessoa que foi muito e é muito importante na minha vida, né? Todo o meu desenvolvimento profissional e as oportunidades que eu tive ao longo da minha carreira, quase todas elas têm o papel do Gustavo, né? Às vezes diretamente, às vezes indiretamente, convencendo todo mundo que estava em volta de que eu podia entregar mais resultados, e isso foi me acompanhando. E eu, como teu amigo, Gustavo, tem uma outra questão, isso aconteceu na minha vida, né? O quanto você é uma pessoa abençoada, porque você abençoa muitas pessoas. Então, se alguém ligar para o Gustavo de manhã cedo e perguntar, olha, como é que eu faço para chegar em tal lugar, ou eu costumo brincar com ele sobre isso, né? Se alguém te pedir um terno de bolinha azul, de bolinha branca de manhã cedo, até o final da tarde o terno chega lá. Porque, de verdade, ele dedica, né, você dedica teu tempo para as pessoas, genuinamente, você retorna para as pessoas e você é uma pessoa que tem uma luz muito grande, eu acho que por vários motivos e por esse também, né? Então eu queria deixar isso aqui registrado, nessa oportunidade que a gente tem de deixar gravado aí pro tempo, né? Que fique por muito tempo, né? Vai ficar por muito tempo. E a gente já se falou sobre isso, sempre que a gente tem oportunidade, no final de um ano, no dia do aniversário, a gente sempre fala isso. Mas eu acho que essa é um registro que eu queria deixar para que outras pessoas soubessem também o quanto eu te admiro, o quanto você é uma pessoa importante na minha vida, né? E é isso. Legal, essa não estava combinada, né? Aliás, não tinha nada combinado, mas essa não estava esperada, né? Assim, Duane, bom, o que eu penso de você, você sabe, você é um cara brilhante, eu conheci o Duane foi da minha equipe muitas vezes na vida, né? Trabalhou na minha equipe muitas vezes na minha vida. E o Duane sempre foi um cara diferente, né? O Duane tem uma característica interessante que poucas pessoas têm na intensidade que ele tem. O Duane tem um problema, ele resolve o problema. Ele entende e vai resolver. Isso é uma característica importante. Mas, como a gente já se falou muito, eu queria me ater a um ponto que você colocou. É muito difícil as pessoas estarem dispostas genuinamente a ajudarem os outros, né? Ô, Leandro, eu tenho tempo para todo mundo. Quando eu vou no meu cliente, por exemplo, eu falo, cara, assim, eu não sou um taxímetro. Se o meu projeto for 60 dias e eu entender que eu vou precisar ficar com você 75 dias, eu não vou te cobrar 15 dias a mais. Eu quero entregar com excelência. Porque eu vivo de pessoas que conhecem o que a gente está entregando. Uma certa vez, eu estava, não sei se era um Instagram, acho que não era, porque eu não sou um cara muito das redes sociais, Duane sabe disso. Alguém perguntou, diga uma letra do seu nome que é uma característica sua. Não sei onde é que foi, alguém falou assim, generosidade. A gente não tem a obrigação de ser generoso e ajudar. Mas, cara, se a gente pode ajudar, cara, por que não fazer? O que você tem a perder com isso? Né? E a ajuda nunca é cobrada. Nunca é cobrada. Talvez eu tenha ajudado pessoas na vida, Duane, que tenham me decepcionado. Mas eu nunca liguei para a pessoa, pô, e nunca me disse, agora você tem que me ajudar. Não, cara, assim, eu estou aqui, cara, para fazer o que eu puder fazer de melhor e ajudar as pessoas e ajudar o desenvolvimento das pessoas que estão do meu lado e entender que as pessoas podem ser muito melhores do que eu sou, do que eu fui, é uma tarefa minha natural. Assim, esse é um negócio que eu nem me preparo muito. Quem eu vou ajudar hoje? Não.
toca o telefone, eu tô à disposição, precisa de ajuda, eu tô. Às vezes, Duane ou outras pessoas, Gustavo, você chegar num cara tal, você conhece? Cara, peraí, eu não conheço, mas eu acho que eu conheço alguém que conhece. Então isso é assim, você falou uma palavra que, de tudo que você falou que foi muito legal, o que mais me mexeu foi isso, é genuíno, eu faço isso de maneira natural. E acho que por isso que eu no que para mim seja sucesso, cheguei onde eu cheguei, entendeu, cara? Porque, assim, eu nunca tive... Pode ter gente que não gosta de mim, eu sou um cara duro, né? Sou um cara que, né, sempre na regra e sempre direito, pô, vou ali no que tem que ir, construo equipes, eu tenho orgulho de... Para quem eu liguei na minha vida, ou para pessoas que eu conheço, vem trabalhar comigo, cara, pô, chefe, tô indo amanhã, né? Porque a gente vai bem juntos, né? E eu acho que é natural da vida que a gente retribua de várias maneiras. E eu acho que estando ouvinte, estando disponível e podendo ajudar, eu vou sempre ajudar. Então, assim, de verdade, Duane, todo mundo que, se eu puder, eu vou fazer o que eu puder fazer. E esse intuito talvez me deixe no trabalho ainda mais genuíno. Porque eu não estou naquele negócio por quanto eu posso ganhar com aquele negócio. Eu estou naquele negócio por quanto aquele negócio pode trazer para a minha história, para as pessoas que me cercam e para o meu aprendizado. Isso é de verdade absoluta. Então, a Fazer virou esse sucesso, virou esse tamanho, porque a gente faz com paixão. Entendeu? A gente gosta do que a gente faz. Então, eu acho que é isso, assim, né? Óbvio, te agradecendo demais, mas acho que é genuíno o que eu faço e eu vou continuar fazendo enquanto o Papai do Céu deixar. Perfeito. Te agradeço de coração. Ganhou um admirador. Imagina, né? O Duane já te conhecia, eu acabei te conhecendo hoje. Ganhou um admirador pela tua dedicação, pela tua simplicidade, pela tua simpatia, pelo teu conhecimento. Pode ter certeza que ganhou um admirador aí. Que assim, que sigamos amigos, né? Porque eu sempre digo que o importante no final do dia é que a gente crie uma relação de amizade, que a gente possa estar sempre junto. Eu super agradeço o Duane, super agradeço o Leandro, agradeço a Gobrax, né? Uma companhia que eu namoro há muito tempo. Eu acho que eu tenho umas 30 segundos para contar uma história engraçada e curiosa. Eu fiz uma palestra há 6 anos atrás, quase 7 para 8 anos atrás, errei a data, de 7 a 8 anos atrás, fiz uma palestra aqui no interior, aqui em Curitiba, né? Uma palestra. E um cara veio me procurar no final, apertou minha mão, pô, adorei sua palestra, tal, beleza. Uns 6 meses depois, aquele cara me ligou, né? E falou, pô, Gustavo, eu queria ver se você conseguia ajudar a gente, tal, não sei o quê, com consultoria. Eu falei, cara, eu consigo ajudar, mas será que está no momento? Será que, né, vocês estão olhando e tal, não sei o quê? E eu sempre tive perto desses dois caras, né, que são o Thiago e o Rafael, mas esse cara especial era o Rafa, né? E aí, há 1 ano e meio atrás, a gente se encontrou e ele falou, pô, Gustavo, eu nunca esqueci aquela palestra, tem muita coisa na história da Gobrax, na parede da Gobrax, que foi frase que eu ouvi sua, né? Então, assim, Leandro, é isso, cara. Eu só acredito nessa troca, eu só acredito nessa colaboração e acho que funciona porque a gente está afim de fazer coisa bem feita e fazer o bem. Aí fica mais fácil. Perfeito. Obrigado pelo tempo aí. Obrigado a você, Gustavo. Obrigado. Maravilhoso. Abraço. Valeu. Abraço. Valeu.